Essa vai ser a nossa última videoaula em relação a essa situação, essa análise inicial das leis de Newton, já que eu vou voltar a falar sobre ela somente depois quando a gente for discutir forças no movimento circular. Então, essa situação envolvendo elevadores passa uma situação que todos vocês, acredito, já passaram alguma vez na vida, que é aquela sensação de alteração de peso, pelo menos essa alteração momentânea, quando a gente está dentro do elevador. Vocês já perceberam que quando a gente está dentro do elevador, o elevador parado, ele repentinamente desce, arranca para baixo, a gente tem aquela sensação de friozinho na barriga, e nesse breve momento em que ele arrancou, a gente tem a nítida impressão de que o nosso peso diminuiu um pouquinho naquele breve arrancar. A mesma coisa acontece na situação oposta, onde você está dentro do elevador e aí ele repentinamente arranca para cima. E aí você tem naquele breve momento em que ele arranca para cima a sensação de que o peso aumentou um pouquinho. Esta sensação ela é devida à alteração na força normal que atua sobre o corpo quando o elevador começa a acelerar. Então a gente vai começar a analisar isso a partir desse momento. Vamos imaginar que aqui eu tenho um elevador e por algum motivo até então desconhecido há uma balança dentro deste elevador. E nós temos uma pessoa sobre esta balança. E então eu vou, como de costume, identificar as forças que atuam sobre ela. Primeiramente, a força-peso que atua para baixo. E depois nós temos a força normal que atua em sentido contrário. Eu vou dividir o estudo do elevador, dessa alteração da força-peso, quando você está dentro do elevador, em dois casos. Primeiramente, vamos imaginar como é que as coisas funcionam quando você, dentro de um elevador, parece ficar mais pesado. Ou seja, em que circunstâncias, o que tem que acontecer, quando que eu, estando dentro de um elevador, parecerei estar mais pesado. A primeira delas é quando o elevador sobe com velocidade crescente. Isto é, quando o elevador sobe acelerando com uma aceleração positiva, a gente parecerá que vai ficar um pouco mais pesado. A mesma coisa acontece quando este elevador estiver descendo, desce com velocidade decrescente. Quando ele desce com velocidade decrescente, desce literalmente freando, a velocidade diminuindo, a aceleração em questão vai ser negativa. Estas são as duas situações em que a gente parecerá ficar mais pesado dentro de um elevador. Então, essa situação em que nós temos o nosso peso aparentemente modificado quando o elevador sobe ou desce com essa velocidade crescente e decrescente, esse peso que a gente parece ter dentro do elevador, nós chamamos de peso aparente. E esse peso aparente, o peso que nós parecemos ter dentro do elevador, nesta situação, vai ser maior do que a força-peso. Ao quanto mais pesado a gente parecerá estar, isso vai depender basicamente do valor da aceleração. Quanto maior é a aceleração, maior a alteração no nosso peso aparente. Esta é a primeira situação que a gente tem interesse em determinar em que casos a gente vai parecer ter o nosso peso alterado. E quando que a gente parecerá ficar mais leve? Aí é só você pensar no oposto que a gente havia colocado ali. Então, se antes parecemos ficar mais pesados quando o elevador sobe com velocidade crescente, quando o elevador sobe com velocidade decrescente, quando o elevador sobe, mas sobe freando, aí nós vamos ter essa alteração na força-peso, de tal maneira parecermos mais leves. Sobe com velocidade decrescente.
sobe freando com uma aceleração negativa. E a outra situação em que nós temos interesse em analisar quando que pareceremos estar mais leves é quando o elevador desce com velocidade crescente. Isto é, desce aumentando o módulo valor da velocidade, desce com aceleração positiva. Nessa situação em que a gente parece ficar mais leve, o nosso peso aparente é menor do que o peso real. Pois bem, como é que eu faria para calcular o valor do peso aparente nestas circunstâncias? Meus caros, o que eu tenho a lhes dizer é que o peso aparente corresponde a justamente o valor da força normal que atua sobre o corpo. Então, há problemas em que pede-se para determinar qual é, por exemplo, a leitura desta balança. Então, determinar a leitura da balança nada mais é do que determinar a força normal que atua sobre o corpo. Então, se eu pedisse, eu que tenho 85 quilos, se o programa pedisse para determinar qual é o meu peso aparente, qual é a leitura que a balança acusaria quando o elevador está subindo com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, eu faria umas continhas e a leitura da balança corresponde a determinar o valor da força normal. Ok? Muito bem, se esta balança estiver medindo o peso, se eu lhe pedir qual é a massa que essa balança acusaria, eu calcularia a normal e dividiria por 10. Se essa balança estiver graduada por algum motivo em Newton, tá? Determinar a leitura da balança é determinar o valor da força normal. Se o problema pedir qual é a leitura da balança em quilos, você calcula o valor da normal e aí divide por 10, que representa o valor da aceleração da gravidade. Só que assim, essa situação de peso aparente só está presente quando o elevador tem a aceleração, quando ele aumenta ou diminui a velocidade. Então isso significa que com movimento uniforme, com movimento com velocidade constante, com movimento uniforme, não há peso aparente. Isto é importante. Não haver peso aparente é o mesmo que dizer que o peso aparente é igual ao peso real. Aí está. Se este elevador estiver se movendo com velocidade constante, a marcação da balança vai corresponder ao meu peso real. Estamos entendidos? Eu vou fazer com vocês agora um exemplo bastante simples, só para vocês ficarem atentos quanto a como se resolver situações, problemas envolvendo elevadores. Então, vamos imaginar que aqui eu tenha um elevador e dentro deste elevador há uma pessoa, tá? A massa desta pessoa, que eu vou representar por MP, é de 60 kg. Muito bem, e este elevador, ele sobe com aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. E o objetivo do problema aqui é determinar o seguinte: qual o peso aparente? O quanto que este cidadão parecerá ter de peso nesta situação. Então, nós vamos começar esse exercício da seguinte forma: identificando o peso que aponta para baixo, identificando a normal que aponta verticalmente para cima. Se este elevador sobe, eu tenho uma direção de movimento orientada desse jeito.
Lembre-se que determinar o peso aparente é determinar o valor da força normal. Cabe a nós, então, calcular o valor dela. Nesta situação, a força normal vai ser determinada recorrendo à segunda lei de Newton. Então eu faço a mesma coisa que nos casos anteriores. No lugar de F eu coloco N positiva, pois atua no sentido do movimento, e o peso real, que atua em sentido contrário ao movimento por esse motivo negativo. Isso vai ser igual a massa vezes a aceleração. A normal, nesse caso, que corresponde ao peso aparente, eu quero determinar. O peso, que é o real, é a massa dessa pessoa vezes a gravidade, que é 10. A massa dessa pessoa é 60 vezes a aceleração, que eu disse que vale 5. Normal menos 600 vai ser igual a 300. Daqui eu tiro que a normal vai ser igual a 300 mais 600. A normal, que é o peso aparente, valerá 900 newtons. Aqui encerramos o problema. O peso aparente, que é a própria força normal, vale, portanto, 900 newtons. O problema acabou aqui. Mas como eu sou chato, eu vou pedir algo além. E se eu pedisse, nesse caso, qual é a leitura da balança? Bom, como uma balança, ela geralmente não está graduada em Newton, e sim em quilograma, determinar a leitura da balança é determinar a normal dividida por 10. Nesta ocasião, a leitura da balança, a leitura de uma balança que porventura esteja dentro deste elevador e a pessoa esteja em cima, vamos imaginar que nesse caso tem uma balança lá dentro e a pessoa está em cima, tá? A leitura da balança seria a própria força normal dividida por 10. Ou seja, a pessoa tem 60 quilogramas, 60 quilos. Mas nestas circunstâncias, com o elevador subindo com essa aceleração, é como se ela se sentisse com 90. Vejam, isso aqui vai de encontro com aquilo que a gente havia colocado antes. Sobe com velocidade crescente, sobe com aceleração. Quando ele sobe com aceleração positiva, ele não parece ficar mais pesado? Ó, de 60 pulou para 90, parece ficar mais pesado. Então isso que eu fiz aqui, ó, é algo à parte, tá? O problema acabou aqui. Só que se eu quero determinar qual é a leitura de uma balança que estivesse embaixo dos pés desse cidadão, nestas condições, esta balança acusaria naturalmente uma massa um pouco maior, como a gente já havia orientado. Estamos entendidos? Por hora, eu encerro esse ciclo de videoaulas sobre leis de Newton, e aí a gente vai voltar a falar sobre elas quando estudarmos forças no movimento circular.